Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é arcebispo da Arquidiocese de Buenos Aires. Ele é filho de italianos, mas nasceu em 17 de dezembro de 1936, na capital argentina. Passou metade da vida em Buenos Aires. Antes de se tornar arcebispo, se formou em Química, estudou Humanidades no Chile e foi professor de Filosofia e Psicologia. Aos 22 anos, entrou para a Companhia de Jesus. A ordem religiosa existe há quase 500 anos. Foram os jesuítas os primeiros missionários a chegar ao Brasil em 1549. Tinham o objetivo de levar o catolicismo à Terra Nova e catequizar os índios. Aos 32 anos, Jorge Bergoglio foi ordenado sacerdote. Em 1998, se tornou arcebispo de Buenos Aires. 3 anos depois, foi nomeado cardeal. Assumiu justamente durante a crise financeira argentina, em que o desemprego, a inflação e o custo de vida eram muito altos. Em 2005, o livro El Silêncio, do jornalista Horácio Verbitsky, denunciou o jesuíta Jorge Mário Bergoglio como colaborador da ditadura argentina. Ele teria ajudado na prisão de 2 sacerdotes. Em 2010, foi um forte opositor à legalização do casamento gay. A Argentina foi o primeiro país latino-americano a aprovar a união entre pessoas do mesmo sexo. Jorge Bergoglio é considerado um homem moderado, de carreira acadêmica, que agrada tanto os conservadores como os progressistas. É apontado como uma pessoa de boa comunicação, aberto a diálogos com outras religiões. O sucessor do trono de São Pedro é conhecido por ser uma pessoa humilde, com votos de pobreza. Cozinha a própria comida e costuma andar de ônibus e metrô. Quando foi nomeado cardeal, chegou a pedir para centenas de argentinos que, em vez de viajar até Roma para celebrar a notícia, que doassem o dinheiro aos pobres. Jorge Mário Bergoglio é o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta a dirigir a Igreja Católica. Ele adotou o nome de Francisco, em homenagem a Francisco de Assis, e um sinal de renúncia ao poder e ao dinheiro. Essa acusação que agora não sai das redes sociais, enfim, está em todo o noticiário, de que ele teria colaborado, que ele colaborou na perseguição de 2 padres que teriam afinidade com a teoria a teologia da libertação, que é o clero dá prioridade, né, o religioso dá prioridade no cuidado aos mais pobres. É mais ou menos isso, não é? A teologia da libertação, ela tem uma característica a mais, que assim, o cuidado com os pobres está na própria origem do cristianismo. Porque o cristianismo, ele descende de uma vertente da Bíblia hebraica, que a gente chama de profetismo. Os profetas hebreus é aquele momento em que eles se viram para o poder, a casta do templo e os reis, e começam a atacar eles. Eles atacam em nome do acúmulo de riqueza, da indiferença com o sofrimento dos pobres. E eles falam que o Deus de Israel não quer sacrifício de bichos e coisas assim, mas sim que cuide das viúvas, dos órfãos. Então, o cristianismo descende daí. Portanto, o cristianismo já tem uma vocação de olhar para os pobres. É claro, ao longo da história, isso é super relativizado e tal. O problema da teologia da libertação é que ela associa a preocupação com a pobreza à hermenêutica marxista, à interpretação marxista da história. É isso que é condenado pela Igreja. É você entender que o marxismo capturou a lógica da história e que, portanto, a classe operária e os pobres são os únicos que detêm a graça. E o clero deveria ficar longe disso? O Bergoglio representa bem uma posição de preservar a preocupação com o sofrimento dos pobres, né? A preocupação social. Ele já atacou o excesso de lucro, a lógica do mercado e tal, mas uma recusa desde sempre de aceitar a teologia da libertação. Entendi. Entendeu? E ele colaborou, então, para a localização desses 2 padres que teriam afinidade com a teoria? A igreja colaborou, né? A igreja argentina... A igreja dele? A igreja argentina colaborou com o mas a igreja da militar. qual ele fazia parte. E realmente essa suspeita é levantada pelo jornalista, que é um jornalismo conceituado, de que ele, pessoalmente, teria entregue esses 2 padres que foram barbaramente torturados antes de se tornarem refugiados.
Não está comprovado, né? Ninguém conseguiu comprovar, além das denúncias feitas pelo jornalista. Agora, com relação ao casamento gay, que a Argentina hoje tem, que ele condenou na época, quer dizer, ele diz que ele respeita os homossexuais, mas é contra o casamento gay. Digamos, oficialmente a posição da igreja a igreja sempre, jamais condena o pecador, pelo contrário, entendendo do ponto de vista da igreja o amor homossexual como pecado, certo? Então ela não condena o pecador e sim o pecado. Agora é importante frisar o seguinte, a maior parte dos católicos não está preocupada com isso. Com o quê? Com o casamento gay. Não está nem aí para isso. A maior parte dos católicos precisa de um clero que pregue melhor no domingo, precisa de um padre que ele possa confiar, que ele não desconfie que é pedófilo, ou seja lá o que for, entendeu? Questões como casamento gay, que é muito importante do ponto de vista do debate público do Estado laico, a maior parte dos católicos, a igreja não vai perder fiel por causa disso. E quanto à posição da mulher dentro da igreja? Então, esse é um problema mais sério do que o casamento gay, porque você tem dentro da igreja muitas mulheres. Então, diga, você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu não quero te interromper. Termina, então, depois assim, eu pergunto uma pergunta aqui essa é uma questão mais importante. Não que eu acredite que se chega ao celibato. Talvez daqui 1.500 anos, sei lá. Mas, sim, é mais importante o problema da sexualidade, o problema do divórcio, da separação. Isso são pressões que o pastor, no caso o padre, né, na sua pastoral, ele enfrenta no seu rebanho católico de forma muito mais séria. Ou a pressão de mulheres teólogas que querem exercer a teologia. Isso é mais importante do ponto de vista da igreja do que o casamento gay. Então, quando você fala em rebanho, tem uma pergunta aqui do Gerson Carneiro que eu achei bem pertinente, que ele diz o seguinte: tinha que ser um papa da América do Sul para conter o avanço dos evangélicos e da esquerda na América Latina. Faz sentido? Olha, o avanço da esquerda na América Latina acho que é uma coisa mais ou menos relativa. A esquerda na América Latina vai do Fidel, que é uma figura do Neolítico, passando pelo Chaves, que é um caudilho qualquer, né? Então, assim, passando pelo Lula, pela Dilma, acho que é um quadro bastante múltiplo. Agora, esse do mercado religioso assim, aí. Do mercado religioso é uma questão importante. A igreja tem perdido mercado religioso para os evangélicos na América Latina e muito no Brasil também. Mas acho que vai um pouco além disso. Quer dizer, eu falei aqui sexta-feira, quando a gente tocava nesse assunto, que eu desejava para os católicos, né, que o Papa fosse latino-americano ou africano. Eu falava isso aqui no jornal, embora eu achava difícil. Né? Porque é nesses continentes onde a Igreja Católica é mais viva, onde a vocação é mais verdadeira por conta dessa vocação de ajudar os pobres. Mas a Igreja é uma instituição muito antiga, 2000 anos, sábia, né? O que ela fez? Ela escolheu um latino-americano, portanto mudou, mas ao mesmo tempo foi ali na Igreja mais conservadora da América Latina e escolheu um latino-americano. Um dos comentários bem interessantes que eu vi foi que se espera que ele aplique a reforma da Cúria e a questão do banco, a mesma simplicidade franciscana e mão firme. Né? Sim, O novo Papa adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Se você não conhece a história do santo católico, o Jornal da Cultura explica. Nascido em 1182, em Assis, na Itália, São Francisco deixou a família rica para dedicar-se à vida religiosa de pobreza completa. Fundou a Ordem dos Franciscanos, que tinha como primeira regra abrir mão de todos os bens materiais. Os franciscanos são considerados renovadores do catolicismo, porque abandonaram os mosteiros e passaram a fazer pregações itinerantes. Foi Francisco quem inventou a mais antiga caracterização do Natal, o presépio, montado por ele pela primeira vez em 1223. Também pregava o amor à natureza. Por isso, é considerado o santo padroeiro dos animais e do meio ambiente. A tradição da bênção aos animais nas igrejas de São Francisco de Assis persiste até hoje. Canonizado em 1228, menos de 2 anos depois de morrer, Francisco de Assis é um dos santos mais populares e de maior devoção para os católicos.